Saudações, caro telespectador e internauta. Está no ar o Moscast, o podcast do jornal de Mozambique Times. Continuamos a acompanhar a dinâmica sociopolítica do país e, desta vez, a crise na função pública, focada na classe médica e dos professores. Vamos analisar o impacto da crise na qualidade de ensino e da saúde prestada aos moçambicanos. Para este programa, temos em estúdio o presidente da Associação Médica de Moçambique, Henriques Viola, e o presidente da Associação Nacional dos Professores, ANAPRO, Isaac Maringula, a quem agradeço pela presença aqui no Moscast. E começo pela classe dos professores. Há muito que a classe dos professores andava no silêncio. Um silêncio podemos considerar ensurdecedor, mesmo com os problemas que os afligem. E, neste momento, penso que nos últimos 2 anos, concretamente, temos assistido ao grito dos professores através da ANAPRO. O que é que, de facto, motivou estas manifestações e marchas que a ANAPRO tem estado a levar a cabo? Bom, primeiro, agradecer o espaço que nos é concedido, dizer que é bem-vindo esta oportunidade que, mais uma vez mais, nos é dada para dar voz ao professor. E foi para dar voz ao professor que, nos últimos 2 anos, levantámos-nos. Foi mesmo, eu até preferia dizer, não um silêncio ensurdecedor, mas sim um silêncio sepulcral. O professor estava nos sepulcros. Então, nós assistimos tristemente à inoperância da associação, a organização, a única que tínhamos até o momento, que devia defender aos interesses do professor, que no fundo ela não defende aos interesses do professor, mas sim aos interesses do próprio Estado. Falo da ONP. A ONP, na verdade, nunca defendeu o professor, sempre foi espezinhando o próprio professor. Assistimos nos últimos dias que a mesma ONP disse que não era a favor da paralisação das atividades na função pública, porque a ANAPRO, a ANEMO e as outras associações entenderam por bem que havia necessidade da paralisação das atividades para o setor público, para que houvesse o pagamento do 13º. Então, o secretário-geral da ONP disse que era contra, mas hoje, fruto do sacrifício desses arruaceiros, ele mesmo também terá esse mesmo 13º salário. E ele vai receber na totalidade, porque é também um reformado. Okay? Então, nós, por virmos essa inoperância, decidimos que tínhamos que dar voz ao professor, porque o professor é a classe mais desprezada do nosso país. Isso nós não temos como negar isto. E um dos objetivos que fez com que nós nos legalizássemos como associação foi na tentativa de querer resgatar a dignidade do professor, porque essa dignidade é uma dignidade que já está perdida há muito tempo. Nos últimos anos, nós já organizamos marchas em todo o país. Temos sido a nossa primeira marcha no dia 3 de janeiro do ano 2024. Então, no dia 11 do mesmo mês de janeiro, tivemos concentrações de professores a nível nacional, em que estamos a passar uma mensagem clara a nível nacional. Porque o que acontece, o professor é daqueles que trabalha desmotivado. É um profissional presente e ausente. Ele está a trabalhar, mas não está dentro do seu ambiente de trabalho. Primeiro, o ambiente em que o professor está é precário. Se nós formos a pegar nos próprios documentos ministeriais, vamos ver que desde 1983 já exige-se a construção de salas de aulas melhoradas, mas o que nós temos assistido é a degradação deste mesmo ambiente com o passar dos tempos. Há algumas escolas que nós vimos há dias do distrito daqui mesmo, bem perto da Magude, em situações precárias piores que capoeiras abandonadas. Mas é nessas salas que nós queremos que os nossos filhos estudem. Então, nós como associação, quando olhamos, primeiro como professores, antes de sermos membros da associação, como professor, quando olhamos para esse tipo de situações, porque são situações que nós vivenciamos todos os dias. Então, quando olhamos para essas situações, porque são elas que propiciam para o decréscimo da qualidade do ensino. Eu disse numa das entrevistas uma vez que os últimos 10 anos foram abismais para a educação. Abismais por quê? Porque foi o ano em que nós assistimos um falso distanciamento entre o governo e o professor. O professor
ficou totalmente esquecido nos últimos 10 anos. O professor foi um dos profissionais que menos atenção mereceu neste país. E a greve ou a crise da educação em Moçambique, ela vem desde 1991, com a primeira greve dos professores. E de lá para cá, a qualidade da educação nunca mais foi a mesma. E já em 2023 é onde nós assistimos o ponto mais alto da degradação do próprio Sistema Nacional de Educação, com a introdução do Sistema Nacional de Educação. Começou mais uma outra fase da crise educacional. Estamos a falar, já tínhamos uma situação em que o professor até 2002 tinha autonomia. Aqui retira-se a autonomia totalmente ao professor. Então temos um professor que não tem nenhuma autonomia na sala de aula, em que o professor torna-se no elo mais fraco de todo o sistema de educação. Então, tornando-se nesse elo mais fraco, o professor não tinha nenhuma autonomia, não tinha autoridade, o aluno tinha mais autoridade do que o próprio professor. Então, nós queremos, como associação, resgatar a autonomia, queremos resgatar a dignidade do professor para, de uma vez por todas, devolvermos a qualidade da educação. Acreditamos nós que a educação pública é, sim, um caminho para a promoção da melhor qualidade de vida. Nós, como professores, a maior parte de nós passamos dessa educação pública. E nós também queremos que os filhos de muitos e tantos moçambicanos passem dessa educação pública. O que acontece hoje, parece que ninguém está a apostar mais na educação pública. Mas quando diz que quer resgatar a dignidade dos professores, a classe dos professores se sente marginalizada atualmente? Eu digo, e volto a dizer isso, é a classe mais marginalizada. E atenção, que a marginalização... Pois eu farei essa pergunta ao nosso médico aqui, como é que a classe está. A marginalização do professor é a marginalização da nação. Nós não temos como reerguer nação alguma sem valorizarmos este mesmo profissional que é o professor. O professor é o mestre de todas as outras profissões. O professor é quem cria bases para a solidificação de todas as outras profissões. Mas em Moçambique nós estamos a marginalizá-lo. Como é que nós marginalizamos o professor? Marginalizamos o professor quando não criamos condições para que este mesmo professor esteja em uma sala de aulas condigna. Marginalizamos o professor quando aceitamos que o mesmo professor, durante um ano, trabalhe com mais de 150 alunos em uma sala de aulas. Marginalizamos o professor quando deixamos este professor trabalhar debaixo de uma árvore. Temos situações em que em uma sombra, em uma árvore, que chamamos de salas de sombra, chegamos a ter mais de 4 turmas a partilharem a mesma sombra e de classes diferentes. Temos uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quarta classe a partilharem a mesma árvore. Qual é a qualidade que nós queremos? São classes diferentes, comportamentos diferentes e mais de 120 alunos para cada professor. Então, nós marginalizamos o professor quando pagamos muito mal ao professor. Marginalizamos ao professor quando não criamos condições para que esse professor se sinta responsável à medida em que todos os outros elementos da comunidade não respeitam este mesmo professor. E o desrespeito ao professor é a decadência de uma nação. Certo. E já para si, Dr. Viola, além do salário, quais são os outros benefícios ou incentivos que os profissionais de saúde têm estado a reivindicar? Que também, já nos últimos anos, temos assistido convocações cíclicas de greves pelo setor liderado por si, a associação liderada por si. Bom, saudações a si, aos nossos espectadores, que evidentemente são a razão de ser e de estar de cada um de nós aqui neste programa. Gostaria de saudá-los e também, por via disso, saudar a vossa iniciativa, o Mozambique Times. Penso que era daquelas iniciativas que Moçambique precisava de um espaço deste, onde possamos vir cá, sentar, de forma simples, conversarmos, debatermos o país, partilharmos ideias e, em função disso, construirmos um pouco, com o nosso pouco saber,
este país. De facto, nós, como classe médica, temos enfrentado uma série de desafios, mas o desafio número um é a possibilidade de cada um de nós poder, no dia em que no momento em que termina a sua jornada laboral, chegar a casa e perceber que deu o seu melhor para salvar vidas e, evidentemente, realmente conseguiu salvar vidas. Não há maior satisfação para um ser humano que esta, e para o médico mais ainda. E quando nós continuamos a trabalhar sem condições mínimas para podermos efetivamente salvar estas vidas, não há dúvidas nenhuma de que levam-nos à frustração. Portanto, isso para dizer que a nossa primeira reivindicação reside na questão das condições do trabalho. Portanto, podemos ter medicamentos em quantidade e qualidade, variedade suficiente, podermos ter material médico cirúrgico para podermos usar junto dos nossos pacientes também em quantidade, podermos ter meios auxiliares diagnósticos em quantidade e qualidade suficientes, meios para terapêutica, como por exemplo, agora falamos da necessidade do problema da radioterapia que tem várias cíclicas no Hospital Central de Maputo. Portanto, tudo isto faz com que a nossa medicina que nós praticamos não seja aquela que efetivamente aprendemos nos bancos da faculdade. Portanto, isso faz com que a cada dia possamos somar estas frustrações. E se estas frustrações ao nível técnico do nosso trabalho no dia a dia são somadas às frustrações salariais e remuneratórias, obviamente que a situação leva a um entornar deste caldo, e o que nós vemos, infelizmente, são essas situações, como bem referiu, cíclicas de exaustão e incapacidade de continuar a prestar os serviços que levam para a relação de atividades. Portanto, para nós o fundamental é essa questão remuneratória, obviamente, mas também principalmente esta questão das condições do trabalho. Quando falo das questões remuneratórias, fez uma pergunta que eu acho que é importante responder. Há uma série de subsídios que devem ser pagos, que infelizmente muitos dos nossos colegas não têm estado a oferir. Estou a falar, por exemplo, do subsídio de risco, que é uma situação muito básica, porque nós corremos riscos diversos em diversas situações. Subsídio de localização. Há muitos colegas que trabalham em zonas recônditas deste país, mas têm um salário igual a quem está na cidade de Maputo e tem acesso a tudo aquilo que o nosso colega num distrito, num posto administrativo longínquo, está, portanto, impedido de ter acesso. Portanto, há uma série de subsídios que deveriam estar a ser pagos, que infelizmente o Estado não tem estado. É a questão do chamado subsídio de horas extras, que eu não chamo de subsídio por um motivo muito simples, porque o colega que vai fazer a hora extra, quer dizer que já cumpriu com o seu horário normal de trabalho. Ele está a fazer uma hora extra, está a trabalhar de forma extraordinária. Então, é uma remuneração por um trabalho extraordinário. Há quem chame de subsídio. Não é subsídio. Porque subsídio é algo que se dá, que não é uma coisa muito direta ligado vamos por assim dizer, a uma atividade concreta realizada, mas não é o caso, e infelizmente no caso específico dos médicos, depois de muitas batalhas conseguimos que pagassem as horas extraordinárias, embora não na totalidade nem como deve ser, mas conseguimos que eles pagassem as horas extraordinárias de 2023. Estamos agora a batalhar para que se paguem as horas extraordinárias de 2024, porque de facto estamos a falar de mais de um ano em muitas das situações que não temos estado a receber essas horas extraordinárias. E isso faz com que esses colegas que estão a prestar serviço extraordinário fiquem exaustos. E posso lhe dizer que o trabalho em horas extraordinárias de um médico, portanto, essas horas são prestadas essencialmente num serviço de urgências, num serviço onde estão a cada minuto a chegar pacientes, a cada minuto, e cada paciente mais complexo, mais difícil que o outro. Numa situação atual que nós estamos a viver, essa situação política do país, infelizmente a pressão sobre os profissionais de saúde é enorme. Quando o paciente chega à unidade sanitária, percebe que não há condição X ou Y, a única pessoa que lá está a ver é o profissional de saúde, é o médico, e exerce uma enorme pressão, às vezes chega até a ameaçar a integridade física destes colegas, quando este colega não é culpado por o raio-x não estar a funcionar.
Okay? Este colega não é culpado por não ter o medicamento X ou Y, mas tem estado a sofrer esta pressão. Já tivemos situações até de agressões físicas sobre os nossos colegas. E estou a falar de uma atividade em que este colega está a prestar há mais de 1 ano sem receber a necessária remuneração. Então, quer dizer, tu estás a trabalhar, não te estão a pagar e mesmo assim tens uma pressão enorme. Algumas vezes chegas até a ter ameaças contra a tua própria integridade física. Então, são situações muito complexas que, infelizmente, é o país que temos e não temos outro. É por este país que temos que continuar a lutar. Doutor, há um entendimento que os médicos têm um salário muito bom e o doutor Isaac Maringula dizia que a classe dos professores é a classe mais marginalizada. Como é que olha para aquilo que é o valor que o governo moçambicano dá aos médicos? O valor que o governo moçambicano dá aos médicos é dos piores valores que existem. A classe médica moçambicana está entre as que têm menor salário ao nível médio na comunidade médica de língua portuguesa, por exemplo. Entre os países falantes de língua portuguesa. Por acaso, Moçambique neste momento está a presidir a comunidade médica de língua portuguesa. Temos estado a fazer essa análise salarial. Moçambique é dos países que tem o nível mais baixo de salários dentro desses países. Okay? É só para dar um exemplo. E depois, o nível de sacrifício dos médicos é um nível enorme. Não quero comparar. Essas comparações muitas vezes não são justas, porque as profissões são exercidas e têm uma série de particularidades específicas. Mas os médicos foram dos primeiros profissionais de nível superior neste país a ir trabalhar num distrito. Os primeiros. Quando não haviam vários outros profissionais nos distritos, os médicos estavam lá, no distrito. Estou a falar da década 70, década 80 e assim em diante. Portanto, tem que ver mais com as particularidades da sua própria atividade profissional do que provavelmente por uma hipervalorização que, na verdade, não existe por parte do governo. Aliás, uma coisa é real. Em Moçambique, desvaloriza-se todos aqueles que são técnicos. Todos aqueles que trabalham e ganham pelo seu nível de conhecimento e perícia. E não pelo seu nível de bajulação, de, como se diz, lambebotismo e por aí fora. É esses que ganham mais. É estes que ganham mais. No tempo do presidente Samora, o médico em Moçambique tinha um salário igual ou até superior ao deputado. Igual ou até superior ao deputado. Na Alemanha, o professor é dos profissionais melhores pagos na sociedade. Melhores pagos na sociedade. Portanto, essas são aquelas chamadas classes nobres. Ok? Que se um governo efetivamente quiser desenvolver o seu país, não vai pensar em desenvolver o seu país com analfabetos. Não vai desenvolver o país com analfabetos. Não vai desenvolver o seu país com indivíduos sem saúde. Aliás, se tu não tens, se no teu país não tens um sistema de saúde suficientemente funcional e credível e capaz de responder às demandas do dia a dia, tu não recebes turistas. Os turistas não vão para esse país. Há aqui um ponto em comum entre os médicos e os professores no que diz respeito às reivindicações, que é a questão do pagamento das horas extraordinárias. Eu recordo-me que há uns meses, penso que não mais de 6 meses, ouvi o presidente cessante Filipe Nyusi num discurso a questionar como é possível que um profissional reclame horas extras e no momento em que se faz o levantamento destas horas extras, percebe-se que fez 60 horas. Se o dia tem 24 horas, o questionamento do presidente Nyusi era mesmo nessa tônica. Como é possível fazer 60 horas se o dia tem 24 horas? Doutor, gostava de comentar sobre isso. É muito simples, é muito simples. O meu colega, o doutor Eduardo Mandua, ele é médico ortopedista. O único ortopedista moçambicano a trabalhar no Hospital Provincial de Lixinga. Ele, como único ortopedista, ele tem que estar 24 sobre 24 horas de aviso.
qualquer situação de uma fratura que exija uma intervenção imediata, independentemente de se ele estiver em convívio familiar, se ele estiver a conversar com os amigos e por aí fora, ele tem que se fazer ao hospital. Ok? Então, façam as contas. Ele tem que prestar 8 horas. O salário dele paga-lhe 8 horas de trabalho por dia. Durante da segunda à sexta-feira. O restante do tempo, este colega está em horário extraordinário. É verdade que é preciso ponderar que ele tem um período de descanso. Mas retirado este período de descanso, há de perceber que ele faz mais de 100 horas. Mais de 200 horas. Só num final de semana. Quanto tempo tem um final de semana? O final de semana são 24 horas de sábado, 24 horas de domingo. Estamos a falar de 48 horas. Vamos retirar 16 horas. 16 horas que é em relação à hora de descanso. Vamos lá, 8 horas por dia de descanso. Ok? Quer dizer que ele tem... são 48 horas, menos 16, são 32 horas por cada final de semana. 32 horas vezes 4 finais de semana. Quanto é que isso dá? Estamos a falar de alguma coisa como 128 horas só no final de semana. Ainda não contamos que ele, no meio da semana, ele tem que trabalhar à noite. Depois das 15h30, ele tem que continuar sob aviso. Portanto, o problema dos nossos políticos é não quererem entender a prática e a realidade do país em cada situação. Estamos a falar de uma situação em Niassa, ok? É uma situação em Niassa, mas também ocorre em vários locais onde só temos um único especialista nestas áreas. Estou a falar do Hospital Provincial de Xai-Xai, temos situações do género, o Hospital Provincial do Chimoio, até o Hospital Central da Beira. Em algumas especialidades, o Hospital Central de Maputo, em algumas especialidades. Okay? Portanto, é preciso perceber as coisas na prática. O problema é que os nossos políticos gostam de pegar tudo e fazer memes. Não, a vida não são memes. A vida é a realidade. Quando um paciente partir a perna e estiver a sangrar internamente e precisar deste médico, ele não vai dizer que não, é porque o governo eu já atingi o meu máximo de horas extras neste mês, então eu não posso te atender. Não, tem que atender aquele doente. E se é um trabalho feito, tem que haver necessária remuneração. Agora, podia-se dizer que se tivéssemos mais profissionais naquela área, este não precisava trabalhar tanto. Mas o facto é que o país não formou profissionais suficientes para colocar lá e as nossas políticas também de atração de profissionais não são capazes de levar profissionais para esses locais. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos aqui na cidade de Maputo mais de 60 médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia, moçambicanos. Mas tu não tens nenhum moçambicano na província de Manica. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. É por isso que nós temos estado a advogar pela criação, e já havia isso, criação de um subsídio de localização para especialistas. E esta é uma situação que ocorre em qualquer parte do mundo. No interior, tu tens menos médicos qualificados. Então, o que o Estado faz? Por quê? Porque nestes locais não há condições suficientes. Não há escolas de qualidade para os seus filhos, okay? As unidades sanitárias não têm a qualidade necessária, não há oportunidade de formação e continuação da formação contínua. Há uma série de situações que esses locais não têm. Então, a solução qual é? Os governos nesses países criam um subsídio específico para esses profissionais qualificados que estiverem localizados nessas áreas. Ok? Em Moçambique tínhamos um subsídio que se vigorou até 2017, 2018. Chamava-se Topping Up. Ok? Em que o médico especialista colocado fora de Maputo tinha um salário superior. Infelizmente, não geriram muito bem esse fundo e os doadores cortaram. Okay. E, Dr. Isaac, mesma pergunta eu faço a si. Qual é o comentário que faz em torno desta posição ou desta visão do presidente cessante sobre as horas extraordinárias? Aliás, eu recordo muito bem que quando fez este comentário também respondia à situação às reivindicações dos professores. Bom, eu até, só para recuar um pouco, em 2023... no âmbito da abertura do ano letivo, ainda, eu acho que hoje posso chamá-lo de news, né? Eu acho que
em 2023, no âmbito da abertura do ano letivo, ele foi claro dizer que o governo não iria pagar professores as horas extras que não fizessem horas extras. Nós saímos e dissemos aos colegas, ninguém deve pagar horas extras este ano, porque o governo já passou uma mensagem muito clara que não vai pagar. Estava a falar há dias com um colega em que ele é o único na escola dele que trabalha com a disciplina de francês. E a escola dele tem classes desde a 8ª até a 12ª classe. E para todas essas classes, a escola tem mais de 40 turmas. Agora, ora vejamos. São só 24 tempos, que é o tempo letivo considerado normal. Mas se a escola tem 40 turmas, estamos a falar de 80 tempos. Agora, vamos lá ver. 24 são os tempos letivos. Agora, 80 menos 24. Com quanto tempo é que ficamos? Ficamos ainda por aí com 66 horas. Então, isto acontece. Não temos, como estava a dizer o Dr. Viola, não temos profissionais qualificados para trabalhar em certas áreas. Então, o que acaba acontecendo é que tantos outros profissionais, tantos outros professores, em algumas outras áreas, acabem tendo horas acima do normal. Não há um porquê o próprio professor queira fazer isso. Até para o nosso caso de educação, o limite máximo para as horas extras são para aí 15 tempos. Mas há professores que chegam a ter muito mais que isso. Por quê? Porque não tem profissionais qualificados para isso. Nós promovemos a política aqui, são discursos triunfalistas. Temos de aparecer para falar, temos de aparecer para espezinhar os outros. Vamos lá ver. Eu tenho 24 tempos. Tenho mais 7 turmas para ter as minhas horas extras. Depois ainda tenho mais 30 turmas que não têm nenhum professor. Mas eu tenho aquele professor. Temos professores aqui que trabalham das 7 até as 23. Porque são os únicos que trabalham com aquelas disciplinas nas suas escolas. E outros não são os únicos, mas são poucos professores que as escolas têm para aquelas áreas. Então, isto não tem como não acontecer. Mas é que também já não há responsabilização da parte do próprio governo. Ora, vejamos, nós temos uma situação em que, segundo a própria lei, devemos ter no máximo de 55 alunos. Chegamos a trabalhar com 3, 4 turmas em uma só turma. Ponderamos. E chegamos a ter horas extras acima do normal. Também, quer dizer, chega a ponderar-se, mas não existe esse pagamento como deve ser. Então, o que deve acontecer? O Estado deve criar condições para que tenhamos mais profissionais qualificados para reduzirmos esta questão de termos que extravasar sempre as horas. Isto acontece quase que um pouco por todo o país. E temos escolas em que não tem certos professores para uma certa área específica, porque não existem professores qualificados e nenhum professor também atreve-se a trabalhar com essas tais disciplinas. Então, isso vai acontecendo um pouco por todo o país e é de conhecimento do próprio Estado. Agora, se ao menos o Estado conseguisse remunerar esses professores que trabalham nessas condições, seria tão bom. Estamos a falar de um professor que durante 3 anos trabalhou das 7 até as 22 e até hoje ainda não recebeu nem um centavo daquilo que deveriam ser as suas horas extras. Em alguns casos, temos colegas só, para termos uma ideia daquilo quando nós estamos a falar do vencimento das horas extras, temos colegas que, para o pagamento das horas extras do ano 2023, deveriam ter recebido valores até 250 mil meticais. Mas alguns dos colegas só receberam valores até 750 meticais. Estamos a falar, alguém que devia ter pago 250 mil meticais, mas só pagaste 750 meticais. Mas, no entanto, como a Presidente da República ainda sai e reclama, diz que este mesmo profissional roubou o Estado. Então aqui alguma coisa não está bom. Eu até disse uma das vezes que tínhamos que fazer um estudo sociológico do antigo presidente, como pessoa humana, não como Presidente da República. Porque ele provou-nos com tudo que foi o pior governante que nós tivemos neste país. E se a situação chegou a degradar-se tanto para a saúde como para a educação, assim como para outras áreas, é porque ele foi um presidente que mais esteve preocupado com ele próprio do que com os próprios profissionais. Enganaram-nos tanto com a implementação da tabela salarial única que trouxe grandes problemas para este país. Esses problemas são tão visíveis até hoje que temos funcionários, sobretudo para a nossa área. Temos professores que recebem 1000 meticais.
Alguém que devia estar a receber acima de 20 mil meticais, mas está a receber 1.250 meticais. O que aconteceu? Em janeiro do ano 2023, todos nós saímos das nossas casas com os cartões para irmos ao banco, para levantarmos o nosso salário. Chegamos no banco, já tínhamos menos de 20 mil meticais de salário e não tivemos nenhuma comunicação prévia. Então, o que é que nós estávamos a passar como mensagem? Isso aconteceu. Chegar e alguém foi ao banco fazer um reforço. Tinha certeza que o seu salário ficaria com valores acima de 21 mil meticais, mas chegou lá, lhe foi retirado do seu salário 20 mil meticais. Então está a receber até os 1.500 meticais. Como é que ele consegue sobreviver? E esse mesmo funcionário teve que, já olhava para as horas extras como quê? Como um escape. E essas mesmas horas não estão a ser pagas. Então nós estamos a levar profissionais desmotivados para um campo de batalha em que nós trabalhamos com pessoas. Tanto o médico, tanto o professor trabalham com pessoas. E quando nós trabalhamos com pessoas e estamos desmotivados, o resultado que se espera é um resultado negativo. Então, há que criar condições para que haja, no mínimo, o respeito para essas classes. Uma das reivindicações dos professores é a melhoria do rácio professor-aluno e durante uma das manifestações chegou a dizer que passamos de uma situação de 60 para 200 alunos numa sala. Como é que foi possível chegar até este ponto que compromete a qualidade de ensino e aprendizagem? Bom, isto aconteceu muito mais nos últimos anos. O governo já tinha a consciência de que a maior parte dos professores não iriam trabalhar com turmas de horas extras. Não iriam trabalhar com as segundas turmas. E o governo, como solução, o que é que tinha que fazer? Tinha que levar os alunos, entulhá-los em uma sala. Porque até agora, tem professores que não estão a aceitar trabalhar com turmas de horas extras. Tem professores que não aceitam trabalhar com as segundas turmas. Agora, o que o governo teve como solução? No lugar de ter 4 turmas de 50 cada, eu prefiro ter uma turma de 200 alunos cada para sobrecarregar a um professor. E o governo nunca preocupou-se com a questão da qualidade. Dissemos uma vez ao primeiro-ministro que eles não estavam preocupados porque os filhos não estão dentro deste sistema nacional, tanto o Sistema Nacional da Saúde assim como o Sistema Nacional de Educação. Os seus filhos não estão a estudar dentro desse sistema precarizado. No sistema de educação não é precário. Eles é que precarizam. Porque as escolas privadas são geridas por eles. Eles são os donos das escolas privadas. Não, o funcionário que consegue juntar um pouco de dinheiro, tira o seu filho desta educação, vai deixá-lo onde? Na educação privada. É ele que é quem gera, é ele que é o dono de tudo isto. Então, e isso chega a comprometer de tal maneira a questão da qualidade da educação. Quando nós formos a olhar até para uma turma que tenha até 30 alunos, e nós temos turmas mistas, em que temos lá alunos normais e alunos ditos portadores de uma certa deficiência. Existem necessidades educativas especiais em que, se nós formos a olhar para o nível do aluno, chegam a equivaler até 5 alunos. Então, se eu tenho 200 mais alunos especiais, quantos alunos mais eu tenho na minha sala? Então, é uma situação tão triste e até hoje está a acontecer. Temos escolas, até hoje, que estamos aqui a falar, escolas do ensino primário, estamos a falar de uma primeira classe, em que o professor deve redobrar o esforço, já tem lá 120 alunos. Agora, como é que nós esperamos que a qualidade do ensino seja a esperada se primeiro o professor chega na sala de aula, a sala não tem condições, não tem o material didático para o aluno. Assistimos no ano passado a escolas que desde janeiro até dezembro não chegaram a receber livro. Estamos a voltar a ter o mesmo dilema com o atual cenário de educação. Temos promessas de termos o livro nas escolas até abril. Estaremos no fim do primeiro trimestre. Essa é a promessa que nós temos. Mas nós já vivemos tanto de promessas que não chegaram a se concretizar. Não, nós estamos a criar condições, estamos a levar 100, 120, 160 alunos, até 200 alunos para um professor que deveria estar a trabalhar com um máximo de 50 alunos. Então, isso tudo é uma conjuntura que torna a nossa educação cada vez mais precarizada. E essa precarização só vai salvaguardar os interesses dos Estados, que é perpetuar a sua dominação. Pensam eles que quanto mais analfabeta for a população escolarizada, eles poderão perpetuar a sua dominação.
Mas o que nós estamos a assistir agora é que essa mesma população é analfabeta, é essa mesma população que está a revoltar-se contra este mesmo governo. Samora Machel dizia que tínhamos que fazer da escola uma base para o povo tomar poder. E se nós quisermos reerguer Moçambique como nação, temos que criar condições. Há condições necessárias para que nós tenhamos salas de aulas condignas e salas de aulas com um rácio significante. Que até podíamos ter até 35 alunos, seria se calhar um número mais aceitável. Eu vou dar um exemplo muito claro que a comunidade de Ndlavela está hoje a reclamar. A escola que foi inaugurada o ano passado em Mafambice, aquela escola seria para o bairro de Ndlavela. Mas criaram-se condições em que aquela escola teve que ser, não ser construída no bairro, teve que ser construída em Mafambice. Em setembro do ano passado, houve uma outra promessa que era para a construção da escola no outro sítio, mesmo em Ndlavela. E até hoje a comunidade de Ndlavela está a clamar. O porquê? Para onde ela quer saber para onde é que foi? Porque o Ministério da Educação, na altura, mandou para lá uma equipa, se a memória não me engana, foi no dia 17 de agosto de 2024. A equipa esteve lá, prometeu que até setembro iria iniciar a obra para a construção da escola. Disponibilizou-se um espaço para a construção dessa mesma escola. Mas a mesma não chegou a ser erguida até hoje. A comunidade, ela clama e espera por essa escola. Estaremos aqui a trazer a questão da redução do rácio professor-aluno. O professor é o único profissional que lida com mais de 10 pacientes ao mesmo tempo. Ouvi uma vez o Dr. Viola dizer que já teve que trabalhar com 4 pacientes ao mesmo tempo. É uma sala. Isso porque temos também um déficit do próprio pessoal. Mas estamos a falar de um máximo de 50 que nós deveríamos ter, mas estamos a trabalhar com 70, 80, 120. O que é que nós esperamos? Então esse é o caminho para o decréscimo da qualidade da educação. Doutor Viola, a questão da tabela salarial única, ouvimos aqui o professor a explicar como é que a tabela salarial única impactou na vida dos professores. A tabela salarial única também mexeu com aquilo que é a vida, a organização financeira dos médicos? Mexeu bastante, bastante. Só deixa pegar a última deixa do Marangula, na medida em que referia-se a uma situação em que eu tive que fazer 5 partos, assistir 5 partos em simultâneo a 5 mulheres que estavam a dar parto numa unidade sanitária, mesmo aqui na cidade de Maputo. Já passam cerca de 7 ou 8 anos que tal aconteceu. Enfim, essa é a sobrecarga que todos nós temos, que infelizmente vemos vivendo, e a situação hoje não é tão diferente. A situação hoje não é tão diferente nestes mesmos locais. Mas a sua pergunta era em relação à tabela salarial única. Como é que impactou? Até que ponto é que impactou na vida financeira dos profissionais de saúde? A tabela salarial única foi um tsunami para os médicos, na medida em que, na sua primeira versão, incluía cortes importantes do salário líquido, ok? Por exemplo, o salário que entra na conta de cada um dos médicos. E isso levou a uma série de situações, daquelas reivindicações que vocês tiveram a ocasião de, infelizmente, assistir em 2022. E depois disto começou a haver uma reposição já em final de 2022. Em princípios de 2023 também continuou a haver algum movimento para a reposição destes valores que foram cortados sem nenhuma explicação muito clara. O facto é que nós, como associação e como classe de uma forma geral, incluindo junto à Ordem dos Médicos, logo com a primeira versão da tabela salarial única, nós despachamos uma equipa para fazer um retiro, para durante uma semana estudar a tabela e perceber de facto o que é que se estava aí a passar com aquela tabela para os médicos. E o resultado foi que nós percebemos, fizemos as simulações todas para todas as categorias de médicos, inclusive os médicos que estão a trabalhar no distrito, médicos numa capital provincial, em Maputo, o médico a trabalhar numa situação X ou Y, de regime de exclusividade ou não. Enfim, tudo isso foi muito bem percebido e, claro, e a conclusão foi mesmo esta de que era um grande retrocesso
para os médicos. Foi por isso, como eu disse, houve aquelas reivindicações que todos nós assistimos. Começou-se um processo de reposição. Neste momento, até hoje, há alguns colegas que não têm a sua reposição completa feita. Até hoje, infelizmente. Mas o que nós temos estado à procura é, no diálogo com o governo, procurar ver quais são os meios termos e a que compromissos podemos chegar. Infelizmente, foi depois de muita luta que nós fizemos uma greve em 2023 que durou 44 dias. 45 dias. No final do 44º dia, foi quando nos chamaram pela primeira vez para podermos começar a dialogar. Porque antes o diálogo era única e simplesmente feito pela imprensa. O governo deu uma conferência de imprensa, a classe médica deu uma outra conferência de imprensa. E assim sucessivamente. E claro que não é desta forma que se resolvem problemas, não é desta forma que tu consegues governar um país, não é desta forma que tu tratas uma classe tão importante dentro do Serviço Nacional de Saúde e portanto, na prestação dos cuidados públicos. Depois desta situação, desta greve, chamaram-nos para uma reunião, sentámos-nos junto de representantes do governo e depois de umas 4 horas, 5, 6 horas, tivemos um acordo. Não foi um acordo sobre todas as matérias, foi um acordo para garantir que pelo menos os médicos voltavam a trabalhar e criávamos um clima de diálogo para podermos ir estudando as matérias e procurando as melhores soluções. Foi criada uma comissão de trabalho, trabalhou desde 2023, 2024 voltaram a não cumprir com uma série de aspectos que estavam nos nossos acordos. Foi por isso que em junho, julho, voltamos a ameaçar uma greve, ok? Voltamos a ter uma outra reunião, tivemos um outro acordo. E neste momento está em vigência o tal último acordo de final de julho, penso que é de 29 de julho, mais ou menos. Doutor, sabemos que há sérios problemas nos hospitais, de acordo com relatos que temos acompanhado não só por parte dos médicos, mas dos pacientes, falta de condições, por exemplo, de alimentação. E sabemos também que os médicos algumas vezes têm estado a contribuir para comprar alimentação para os pacientes. Isso realmente acontece nos hospitais? Sim, acontece e não é de hoje. Há algumas unidades sanitárias, eu já tive a ocasião de referir isso junto à comunicação social. Há unidades sanitárias que tiveram que fechar as suas cozinhas, porque não há alimentos para confeccionar para dar aos pacientes. Há outras unidades sanitárias que só dão uma refeição ao dia. Então, são situações que infelizmente são reais e acontecem. Há unidades sanitárias em que, e acho que isso é o mais generalizado, em que a alimentação que se dá aos pacientes não tem o necessário balanço dietético e nutritivo que os pacientes precisam. Por exemplo, a necessidade de alimentação de um paciente que está, vamos por assim dizer, com uma pneumonia, uma simples broncopneumonia, não é a mesma necessidade de um grande queimado, por exemplo. Tem necessidades diferentes sob o ponto de vista nutritivo. E, infelizmente, o hospital não tem estado, os hospitais, ou o Serviço Nacional de Saúde, de uma forma geral, não tem estado a ter capacidade de perceber essas diferenças e ser capaz de fornecer os alimentos necessários. Um indivíduo que, por exemplo, está um grande queimado, precisa de um grande aporte proteico, ok? Um grande aporte proteico para poder sarar rapidamente essas feridas. Mas, infelizmente, não temos, estou a falar de ovos, estou a falar de carnes, que muitas vezes escasseiam nas nossas unidades sanitárias. É uma realidade. E isto impacta também no processo de recuperação dos próprios pacientes. Há casos mesmo de morte de pacientes por falta, associado ao problema de saúde, mas também por falta de alimentação condigna nas unidades sanitárias. Não tenho dúvidas que isso tem lá o seu impacto. Estou a falar de um indivíduo que é um grande queimado, que precisa de um aporte proteico acima do normal. Okay? Um grande queimado tem que consumir no mínimo 2, 3, 4 ovos por dia. Okay? E não tem nem sequer um ovo. O que ele tem é simplesmente uma chávena de chá de manhã, okay? Que às vezes nem sequer há açúcar.
muitas vezes nem sequer há açúcar. Eu já tive ocasião até de colocar isso mesmo aos diferentes níveis das unidades sanitárias. E depois ao almoço é um arroz branco provavelmente com repolho, ok? E um jantar também não é diferente disso. Portanto, mas este indivíduo precisa de carnes, precisa de ovos, ok? Precisa de leite, precisa destas coisas todas que lhe vão ajudar a recuperar mais rapidamente em relação à patologia que tem. E evidentemente que não tendo tudo isto pode levar a essas situações. Aliás, há situações em que os pacientes chegam a perder a vida por falta de um líquido tão simples que é a glicose hipertônica. A glicose hipertônica é nada mais, nada menos do que água com muito açúcar. Okay? Então, portanto, tu vais ter um paciente que chega à unidade sanitária, okay? É diabético, tomou demasiados medicamentos, leva a uma situação de hipoglicemia, ou seja, o açúcar baixa demais. Ele precisa do açúcar rapidamente. Mas em muitas unidades sanitárias não tem este açúcar disponível no serviço de urgências para poder fornecer a este paciente imediatamente. Não pode transferir, não pode pensar em comprar outro. Não, tem que dar imediatamente. E muitas vezes não está disponível isto. Às vezes por um problema de gestão, ok? Porque tu não tens numa unidade sanitária, mas tens em quantidade numa outra unidade sanitária, ok? Não tens numa unidade sanitária, mas tens em quantidade num armazém. Enfim, tens um bocadinho dessas situações todas. Que infelizmente, aliás, só mesmo para concluir aquilo que eu tenho estado a verificar e para corroborar com o meu amigo Isaac Marangula, um dos grandes problemas que nós tivemos e temos neste país é que a população cresceu desde 75 para cá, ok? Tomando este período, mas a qualidade da governação foi decrescendo, ok? Tu tens indivíduos que estão na gestão a diferentes níveis deste país, em que a sua preparação técnica e também, vamos por assim dizer, a sua preparação estratégica para abordar essas matérias não está lá. E por consequência, tu tens esses déficits de gestão. Acham normal aquilo que reportaram recentemente de uma unidade sanitária, que não tem alimentos para dar aos seus pacientes e proíbe que os familiares tragam comida. Ora, desculpa lá. Isto é uma enorme aberração. Quer dizer, o que isto já quer dizer? Que os pacientes têm que morrer à fome. É o que está a querer dizer. Então, a alimentação é das necessidades mais básicas se formos encontrar a ver a pirâmide de Maslow, de necessidades de Maslow. Okay? Então, são esses aspectos que eu vejo que a governação, a qualidade da governação, infelizmente, de ano para ano, vem decrescendo. É só ver do presidente Samora para o presidente Chissano, perdeu-se alguma coisa. Do presidente Chissano para o presidente Guebuza, perdeu-se muito mais ainda. Com o presidente Chissano, nós tínhamos uma melhor qualidade das instituições. As instituições eram respeitadas. Quando nós ouvíssemos ministro da Saúde, era respeitado. Quando nós ouvíssemos ministro da Educação, era respeitado. Mas hoje, passamos do presidente Guebuza para o presidente Nilce, já não se fala. A nossa única esperança é o presidente Chapo que ele está. Não sabemos se será capaz de levar esse barco a bom porto ou não. O facto é que ele está aí e queremos que ele faça o melhor pelo nosso país. Mas o melhor para o nosso país tem que necessariamente passar por colocar quadros qualificados nos devidos lugares. E depois dar a autonomia e a capacidade suficiente a esses quadros para implementarem as necessárias reformas que permitam que a técnica seja colocada em primeiro lugar, que permitam que a ciência seja colocada em primeiro lugar e não o lamebotismo, não o escovismo. E aos professores, a nova ministra da Educação e Cultura garantiu há dias que até o fecho do primeiro trimestre todas as crianças da primeira e segunda classes terão livro escolar de distribuição gratuita. No ano passado, 2024, também os professores, pais e alunos
viveram da mesma promessa. Pode-nos falar aqui mais ou menos sobre os impactos do atraso ou mesmo da falta de manual de distribuição gratuita para os alunos, não só da falta de manual, mas quando o manual chega à escola e nota-se que tem erros, precisa ser devolvido, precisa ser revisto. Quer dizer, o que é que acontece depois com o professor, com o seu aluno na sala de aula, quando tem de lidar com estas situações? É caricato o que acontece. O problema é que nós planificamos o ano já no decorrer do próprio ano. Nós tínhamos que começar a pensar que tipo de educação nós queremos. Vou pegar na última deixa do Dr. Viola, quando ele diz que nós precisamos ter técnicos para a parte técnica, políticos para a parte política. A educação nunca deve ser um projeto político partidário. A educação é um projeto político comum. A educação é para todos nós. Nós não podemos deixar a educação para políticos. Vamos ver o que aconteceu o ano passado. Terminamos o ano todo sem nenhum livro escolar. As escolas que receberam o livro é porque o livro chegou lá. Segunda classe, tivemos uma grande brincadeira que foram deixar o livro, caderno de atividades, que nem chega a ser um livro escolar. Mas soubemos que o próprio Ministério da Educação disponibilizou 400 milhões de meticais para a impressão de livro escolar que não chegou a ser impresso, que não chegou a ser disponibilizado às escolas. Agora, nós não podemos esperar que o professor faça milagres a trabalhar com o livro. Estamos a falar das classes iniciais. Primeira e segunda classe é indispensável o uso do livro. Então, se nós estamos a levar o aluno para a escola sem um livro escolar, nós estamos a condenar essa criança que ele não vá adquirir ou atingir as competências mínimas necessárias. Agora, nós, como solução, o que é que nós queremos propor? Queremos propor que, a partir de já, olhe-se a educação como uma parte separada da política. Ouvimos há dias do Presidente da República a dizer que a necessidade da introdução da educação educação patriótica, política e educação moral e cívica. O que nós estamos a ver, em nenhuma parte do mundo, a educação moral e cívica é uma disciplina curricular. Esse é um grande erro. E ele já está a provar que é mais um político que quer trazer política para a educação. Nós não podemos admitir isto. Temos de dissociar a educação da política, a política da técnica. Nós temos tantos tecnocratas em Moçambique. Nós não podemos olhar a disciplina moral, educação moral e cívica como uma disciplina escolar. Isso é um erro. E que se eles puderem ter acesso a isto, que troquem essa brincadeira toda. A educação moral e cívica que nós tivemos no passado não era educação moral e cívica. Era apenas mais uma educação para mostrarmos ao povo quem é o partido que as pessoas deveriam votar. E foi um grande erro. E, de nada, retirou-se essa mesma disciplina. Estamos a voltar a cometer o mesmo erro. Não pode ser uma disciplina escolar, mas sim tinha que ser vista de uma forma transversal. É que se nós estamos a dizer que a educação moral e cívica, a educação patriótica tem de ser vista de uma forma transversal. Eu, professor, na primeira classe vou dar educação moral e cívica de uma forma transversal. Não vou ficar à espera de uma disciplina específica para falar da educação moral. Eu vejo uma situação, naquele mesmo instante, eu tenho de trazer uma lição de moral para limar de uma vez por todas aquela situação. Não posso ficar à espera de uma disciplina específica. E essas disciplinas específicas, muitas das vezes, são introduzidas a partir do 6º ano. Então, vamos ficar à espera de 6 anos, deixarmos a criança, ela perder-se, para depois chegarmos a dar uma educação moral e cívica. Nós não podemos fazer isso. Então, que a educação moral e cívica seja vista como um tema transversal, que se abra espaço em todas as outras disciplinas para dar-se educação moral e cívica. Agora, a educação político-partidária que querem trazer, também nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma educação técnica. O que é que nós estamos a fazer? Eu chamo o ensino geral de ensino de perda de talentos. Tu formas alguém durante 12 anos e não formaste nada. Então, levaste um aluno durante 12 anos, termina o ensino geral, não lê, não escreve, não atingiu competências mínimas. Mas, no entanto, durante esses 12 anos,
Tu levaste esse mesmo indivíduo para a oficina. Ela aprendeu a serralharia, aprendeu a mecânica, aprendeu sobre a construção. Ele já tem noções básicas e está preparado para a sobrevivência. Então nós tínhamos que começar a olhar mais uma questão de uma educação para a autossuficiência, não trazermos disciplinas que não existem, que não acrescentam nenhum valor para nós. Qual é o valor que iria trazer? Estamos a falar de questão do momento em que nós temos problemas sérios para a impressão do livro escolar. E é muito dinheiro que é gasto para a impressão do próprio livro escolar. Queremos imprimir mais 2 manuais para o Sistema Nacional de Ensino em quantidades não específicas. E que quantidades? E quanto dinheiro seria investido para a impressão desses 2 livros? Enquanto que nós, se formos incluir isto de uma forma transversal, teríamos muito a ganhar. Porque a partir do primeiro ano de escolaridade até o 12º ano, ou mesmo até o nível superior, nós podíamos ter educação moral e cívica, mas sim de uma forma transversal. É assim como se deve pensar a educação. Mas isso só irá acontecer se nós formos a deixar a educação na responsabilidade de tecnocratas, não de políticos. E se nós queremos que a nossa educação seja uma educação que sirva à nação, o que deve acontecer é que nós devemos pensar qual é o tipo de educação que nós queremos formar. Nós tínhamos que ter uma verba específica, um fundo específico para a educação. Durante 20 anos, qual é o tipo de cidadão que nós queremos formar? Porque nós temos um indivíduo que entra da primeira até a 12ª e vamos ter os 4 anos da formação do nível superior. Mas ao longo desse tempo todo nós vamos interrompendo os ciclos de aprendizagem desse mesmo indivíduo. De tal maneira que quando ele termina a sua formação, ela já torna-se inútil. Então nós não podemos formar para a lixeira. Nós devemos deixar de formar para o lixo, passarmos a formar para o luxo. Fazermos com que essa educação seja uma educação útil, não uma educação de perda de talentos, que eu estou a dizer. Então o que deve acontecer é que nós temos que começar a olhar que tipo de educação nós queremos. Dissociarmos educação da política. Pensarmos, se eu estou a dizer que a educação é um projeto coletivo, é um projeto de todos nós. Eu tenho de sentar com o médico, perguntar-lhe o que é que nós precisamos de introduzir. Tenho de sentar com a slide. Tenho de saber qual é a parte que nós podemos introduzir do jornalismo para despertarmos isso ainda nas crianças. A própria ministra dizia há dias que temos de olhar para a questão da leitura escrita. Será que é tão importante saber ler e escrever? Há tantas pessoas neste país que não sabem ler, não sabem escrever, mas empregam pessoas que sabem ler, que sabem escrever. Por quê? Porque elas profissionalizaram-se em uma área específica. Dessas pessoas são serralheiras, são carpinteiras, essas pessoas. Então, por que nós não começamos a olhar para a parte técnica e aliarmos a teoria à prática? É o que está a faltar à nossa educação. Tem crianças que, na verdade, elas não querem ler. Mas elas têm um bicho dentro delas que, se nós formos a despertar o que está dentro dessa mesma criança, ela vai ser muito mais útil do que aquela criança que supostamente lê e escreve. Então nós temos de começar a explorar todo o potencial que todas as crianças têm. Não podemos nos limitar somente na leitura escrita. Eu até digo mais, toda educação que só se cinge na questão da leitura escrita é uma educação precária, não serve para o seu povo. Nós temos crianças que jogam muito melhor futebol. Temos exemplo de grandes jogadores da Europa que são dos jogadores mais pagos do mundo. Não leem, não escrevem. Mas são os mais pagos. Dinheiro que eles têm, eles nem têm a noção de quanto têm. Mas por quê? Porque aproveitou-se uma parte. Nós tínhamos que olhar a questão do desporto escolar, tínhamos que começar a potencializar cada área, se nós queremos fazer da escola, na verdade, uma base para o povo tomar poder. Porque é lá onde as crianças passam mais tempo. Mas nós não estamos a fazer isso. Limitamos-nos está na 3ª classe como a ministra quer. Já sabe ler, sabe escrever. Será que só por saber ler e saber escrever já vencemos o problema da fome? Ela vai continuar com a fome. Doutor Viola, como é que está atualmente a saúde dos médicos? Como é que está a associação? Como é que a associação olha para aquilo que é o nível de resposta por parte do Executivo aos problemas dos médicos? Há algum risco de, nos próximos dias, voltarmos a viver um cenário em que os médicos vão entrar em manifestações ou a situação está calma, está regularizada e que não teremos momentos em que os pacientes poderão queixar-se da falta de médicos no hospital porque estão em greve? Bom, eu gostaria muito de ter a capacidade de dizer que não teremos paralisações, mas infelizmente
a realidade dos factos e daquilo que está na mesa negocial não me permite dizer isto. As negociações quer dizer que ainda não terminaram? Não terminaram, estão a decorrer. Ainda amanhã terei uma reunião com o governo. Tive outra na semana passada. Portanto, essas reuniões têm estado a decorrer desde o ano passado, há muito tempo. Okay. Eu gostaria de fazer esta pergunta ao Ministro da Saúde, espero um dia tê-lo aqui, mas agora vou aproveitar. Diz que as negociações continuam. Até quando? Até quando é que o país vai viver neste clima em que os cidadãos estão à mercê de negociações? Não, slide. Não tem que se preocupar com isso. Nem os cidadãos têm que se preocupar com isso. Porque o diálogo dentro de uma sociedade é uma situação normal, saudável e recomendável. Aliás, nós só chegamos a esta situação porque o diálogo foi colocado de parte durante muitos e muitos anos. Okay? As primeiras cartas que nós enviamos ao governo e a Sua Excelência o Presidente da República a alertar sobre os nossos problemas datam de 2017, 2018. Note que só em final de 2022 é que fomos para uma situação de paralisação. Okay. Portanto, existe esta capacidade de ter alguma paciência para dialogar e por aí fora. Enquanto o diálogo continuar a nos mostrar que há um caminho pela frente, como está a acontecer neste momento, eu acho que não há necessidade de irmos para paralisações. Okay? Por exemplo, neste momento que estou a falar consigo, tenho cerca de 300 médicos e 13 mil profissionais de saúde que não têm estado a receber os seus subsídios durante vários anos e meses, que o governo prometeu que vai resolver isso no próximo mês. Então, havendo esta promessa de resolução no próximo mês, por que é que nós hoje temos que ir à paralisação? Temos que esperar próximo mês, ok? Que aquilo que o governo comprometeu-se a fazer, faça. Evidentemente que tratando-se de uma matéria que na verdade está na mesa negocial já há algum tempo, em que as promessas sobre a resolução só foram várias, mas graças a Deus nunca tivemos uma promessa com melhor qualidade do que esta que nós estamos a ter agora, porque agora até recebemos as listas, temos as listas, sabemos quem é que são, sabemos quais são os valores que têm que ser abonados, e enfim, vamos fazer essa monitoria. Agora, chegado a este período, e se o governo não cumprir, estou a falar de que são matérias que deviam ser cumpridas no final do ano passado. Em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, não for. Se fevereiro não cumpre, provavelmente teremos de que buscar a palavra de volta aos médicos em reunião nacional. As nossas paralisações são sempre decididas em reunião nacional. Não é uma decisão do Viola e mais alguns. Não é da direção. Não, é uma reunião nacional da classe em que todos os membros são chamados para online, okay, em salas que estão já previamente organizadas a nível nacional, discutirmos a matéria e em função disso decidirmos. Tomada a decisão, a direção da associação só terá que cumprir. Okay? Mas quero eu confiar no nosso governo que efetivamente tal não vai suceder, okay? Que o governo vai cumprir. Já houve várias matérias em que o governo cumpriu, não vou estar aqui a escamotear a verdade. Okay? Houve vários prazos, vários compromissos em que o governo cumpriu, mas este é um daqueles que não se pode falhar mais. Não se pode voltar a falhar, por caso contrário, o nível de insatisfação vai transbordar o copo, porque já é alto o nível de insatisfação por causa dessa matéria. Portanto, este é um aviso para o Executivo neste momento? Esta é uma informação que o governo já tem. O governo já tem, a vários níveis. Desde o Ministério da Saúde e todos os outros ministérios que estão envolvidos nesta matéria já têm esta informação, sabem, e amanhã vamos mais uma vez reunirmos e debruçarmos sobre esta e outras matérias, aqui falei de apenas um ponto, que é a questão de alguns subsídios que alguns colegas têm que estar a oferir. Estou a falar de não só médicos, mas também cerca de 13 mil outros profissionais de saúde, 300 médicos. Portanto, nós como classe médica não vamos à mesa negocial para dizer que queremos só para nós. Não. Queremos para nós, mas sabemos que dentro daquilo que é
que são as unidades sanitárias, que é o Serviço Nacional de Saúde, não trabalhamos sozinhos. Trabalhamos com enfermeiros, trabalhamos com serventes, e todos estes têm o direito de ter aquilo que está estatuído como seu. Se essas matérias coincidirem, nós levaremos os nomes, não só os nossos, mas também dos nossos colegas, para que seja resolvido. A mesma pergunta faço para a NAPRO. Nos próximos dias, o que é que a nova Ministra da Educação e Cultura pode esperar dos professores, tendo em conta que já bem recentemente os professores assumiram um posicionamento também reivindicativo, aliás tem estado a acontecer já há um tempo. E outra questão também que gostava que comentasse é sobre a situação de alguns colegas professores que foram detidos durante as manifestações. Como é que estão? Qual é o seu paradeiro? Bom, até já queria reivindicar essa questão para mim mesmo antes que me passasse. Dizer que os próximos dias poderão ser piores que os dias já passados para a educação em Moçambique. Como eu disse no princípio, que eu não queria vir ao podcast ou ao Moscast, Most Times, mas eu vim porque queria dizer o que eu vou dizer agora. Que fique claro. Como primeira medida que nós temos, primeiro, na sexta-feira da semana passada, fomos ao Ministério da Educação e Cultura hoje. Submetemos lá um pedido de audiência para a própria Ministra da Educação por uma situação muito triste que está a acontecer um pouco por todo o país. Mas temos como referência a província de Inhambane, em Arime, onde temos mais de 76 professores que estão a ser transferidos das escolas onde estavam a trabalhar. Alguns desses, em algumas escolas, chegamos a ter por aí 21 professores que são transferidos da mesma escola para uma outra escola. A justificação que as direções das escolas dão, ou a direção distrital dá, é que há uma necessidade de mobilidade de quadros, mas na verdade isto não é que está a acontecer. Informações não se poder. Os mesmos professores que estão a ser transferidos são aqueles que, na sua maioria, não controlaram os exames. Exames esses eles não controlaram porque no dia 20 de novembro, em mesa de diálogo com o governo, dissemos que se o governo não pagasse as horas extras de dívidas que tinha com os funcionários, haveria uma paralisação. Esses professores paralisaram e hoje estão a ser transferidos, mesmo sem eles quererem, estão a ser transferidos. E ainda ontem, esses mesmos professores, alguns deles, dirigiram-se para a Direção Distrital de Educação. Chegados lá, apareceram manifestantes, pediram falar com a diretora distrital de educação, ela não quis ouvi-los, eles entraram na direção distrital, pegaram em todas as guias e rasgaram. Então chegou pelo menos essa mensagem, que a comunidade também não quer que os seus professores sejam transferidos. E se essas transferências continuarem, e se elas se efetivarem, nós como associação não restará outra coisa, a não convocarmos uma paralisação em solidariedade a esses professores. Porque estamos a provar, o próprio Ministério, a própria Ministra falou do déficit que o país tem. Estamos a falar de um déficit de 12 mil professores e nós acreditamos que temos muito mais que isso, porque estamos há 2, 3 anos a falarmos do mesmo número. Parece que esse número é estático. Estamos a falar sempre de 12 mil, nunca passamos de 12 mil. Então, se estamos a transferir num distrito 76 professores, que são mais, como eu estava a dizer, porque acham os diretores distritais, diretores das escolas, que os professores são rebeldes, então terão que receber a rebeldia de todos os professores. Então nós iremos convocar, na verdade, uma paralisação à escala nacional em solidariedade desses professores, porque não se pode transferir um professor da mesma forma como se tira uma galinha de uma capoeira para outra. Não houve um tempo mínimo de preparo para esses professores. Os professores na quinta-feira recebem mensagem, amanhã devem ir à direção distrital, vão receber vossas guias, serão transferidos para as outras escolas. Alguns serão beneficiados, que serão beneficiados não perderam tempo, saíram a correr, voaram para lá, chegaram lá, levaram as guias. Mas a maior parte desses professores, os 76, são aqueles que saíram mais prejudicados. Então, nós estamos a ter o nível de perseguição ao professor ainda continua.
e continuando o nível de perseguição, nós achamos que as condições não estão criadas para a abertura do ano letivo. De uma forma falsa, assumimos essa abertura do ano letivo que nem deveria ter acontecido. Até hoje, temos escolas que ainda não têm resultados do ano 2024. Por quê? Porque os professores decidiram congelar os resultados desses alunos por falta de pagamento das suas horas extras. O professor está a reivindicar o seu direito, no entanto, o mesmo professor é transferido. Aqui, na cidade de Maputo, temos 2 professores da escola básica da unidade 2, no Distrito Municipal de Cambuquane, que já têm intimações para irem à Procuradoria, ao nível da cidade, daqui de Maputo mesmo. Com que pretextos, nós não sabemos. Então, estamos a criminalizar o professor que está a reivindicar os seus direitos. Não há condições para nós assumirmos que o ano letivo está a começar de boa forma. Estamos a nos enganar a nós mesmos se nós assumirmos isso. Então, nós queremos que a própria ministra primeiro abra um espaço de diálogo e ela venha esclarecer se essa é uma forma de diálogo. Ela tanto disse que estaria aberta para o diálogo com os professores. Mas parece que a forma de trazer este diálogo ao público é diferente. Está a trazer-nos aqui intimidações. Nós não vamos admitir que nem ela, nem o próprio Presidente da República, nem ninguém mais, nem mesmo a polícia que usou do gás lacrimogéneo para dispersar a nossa manifestação, ela se intrometa nisto. Porque desta vez, ou matam todos os professores, ou a educação terá que parar. Para nós não seria nenhuma perda perdermos um ano letivo em que o professor estaria a paralisar de uma forma consciente, ao invés de termos um professor na sala de aula inconsciente, ao invés de termos um professor na sala de aula em que ele estivesse a fazer uma greve silenciosa. A greve silenciosa é mais perigosa do que uma greve declarada. Estão a provocar-nos desde há muito tempo e nós vamos deixando isto passar. No dia 16 de novembro, assistimos àquela coisa horrível que aconteceu. Nós submetemos o nosso pedido ao Ministério, nem pedido, a nossa comunicação ao Ministério da Educação, submetemos a comunicação ao comando da cidade da PRM, assim como ao Conselho Municipal informando que nós iríamos marchar. Mas o que nós recebemos do comando da cidade da PRM foram ameaças, até de morte, que se nós marchássemos, iriam acontecer coisas que não seriam da responsabilidade do comando da cidade. E isso provou-se no próprio dia 16. Até às 5 horas, o jardim dos professores, que é um lugar público, já estava interdito. Ninguém devia entrar lá. Estava trancado o jardim dos professores. Que não é só para o uso do professor. E todos aqueles que passassem da Patrícia Lumumba eram questionados. Quem é? Para onde vai? O que vem fazer? É professor? É melhor ir para casa porque vai morrer. Até a hora marcada para a manifestação, ou a nossa marcha, que nós preferimos chamar de marcha, 5 dos nossos colegas foram todos eles levados para essa segunda esquadra da PRM. Chegaram lá sem nenhum fundamento e saíram a hora. Quando chegaram no sítio, o chefe das operações tanto tentou impedir a nossa marcha. Nós procuramos saber porquê. A responsabilidade deles era apenas garantir o quê? Era apenas garantir a nossa integridade física. Quando nós saímos do local, de ponto de partida para a nossa marcha, 3, 4 vezes tentaram bloquear a estrada para que nós não pudéssemos usar a estrada. Fomos usando os passeios. E nessa tentativa apareceram os elementos da unidade de intervenção rápida, foram nos empurrando com armas para saber quem era o líder da manifestação. Mas nós não éramos manifestantes, estávamos lá apenas a reclamar aqueles que são os nossos direitos. Vimos 3 balas reais disparadas, vimos 2 cubos de gás lacrimogéneo. Por quê? Para o professor. E esse mesmo professor que deu a cara para que esse mesmo indivíduo hoje tenha uma parte do seu 13º salário. Então, isso tudo deixa-nos indignados, deixa-nos tristes. Nós queremos que haja uma justa causa, que o governo venha explicar a todos. Nós até hoje ainda queremos uma explicação do porquê que isso aconteceu com o professor. E queremos ouvir da própria ministra por que é que essas transferências vão acontecer. Porque se isto continuar a acontecer, nós levaremos este caso para o Tribunal Administrativo. Iremos levar este caso para a Procuradoria-Geral da República.
não se transferem professores como se tiram galinhas de uma capoeira para outra. Nós somos professores, merecemos respeito. E se nós continuarmos a desrespeitar ao professor, tenham certeza que este ano, por mais que o professor volte à sala de aula, a educação não será mais a mesma. Ou o governo muda, ou a educação morre. São muitas questões para um espaço de mais ou menos 1 hora. Dr. Viola, em 1 minuto, gostava que comentasse sobre suas expectativas em relação ao novo governo que acaba de ser empossado. Que matérias acha que são urgentes para que este governo considere, sobretudo na área de saúde? Eu penso que o professor, o Senis, o Senilário Isse, médico cirurgião, experiente, que já trabalhou em Niassa, trabalhou na cidade de Maputo como diretor no Hospital Geral de Mavalane, durante o último mandato, o primeiro mandato do presidente Nyusi e o mandato da doutora Nazira enquanto ministra da Saúde. Ele foi diretor nacional da assistência médica, que é o braço direito na área da assistência médica hospitalar em todo o país. Portanto, é um indivíduo que conhece o Ministério da Saúde, conhece os hospitais, porque nos últimos anos, para além dessas andanças todas, esteve no Hospital Central como médico cirurgião. Portanto, é um indivíduo que conhece o setor. E como um conhecedor do setor, eu espero que ele traga soluções. Desde logo, a começar, para a questão das condições de trabalho, que ele próprio viveu-as neste período todo, ele sabe das necessidades que existem. Portanto, este é o primeiro capítulo que eu acho que ele tem que trabalhar a sério, portanto, em relação às condições de trabalho. O segundo aspecto que eu acho fundamental é a questão do diálogo. A questão do diálogo. E neste aspecto quero saudar ao próprio professor Senis, na medida em que já começou com pedidos de reuniões com as várias organizações profissionais. A Associação Médica já foi recebida e voltará a ser recebida em breve para a discussão de matérias concretas dentro daquilo que é o nosso caderno reivindicativo. Tenho conhecimento de que outras organizações também têm estado a ser recebidas em audiência por Sua Excelência o Ministro da Saúde para a discussão das matérias que englobam as suas classes profissionais. Portanto, para mim, eu acho que são esses fatores fundamentais. Condições de trabalho, diálogo com as classes profissionais para encontrar soluções em conjunto. E eu espero que isso não seja algo único do Ministério da Saúde e que se possa estender para o resto da administração pública. Desde logo com o Ministério da Educação, que a Sua Excelência Ministra da Educação receba as diferentes classes profissionais, desde logo os professores, em audiência e converse com os colegas professores e procurem encontrar algum mecanismo de solução, porque da mesma maneira que o governo tem dificuldades, eu, Viola, tenho dificuldades na minha própria casa, sob o ponto de gestão de recursos. Okay? O Marangula também tem dificuldades de gestão na casa dele, sob o ponto de gestão de recursos. Portanto, é sentando e reconhecendo as dificuldades que cada um de nós tem na gestão do dia a dia que podemos encontrar soluções. E, evidentemente, cumprir com promessas. Não é para prometer algo hoje e no dia em que tem que se pagar, não pagar e nem sequer chamar a outra parte e dizer, infelizmente, aquilo que era o nosso compromisso, tive aquela dificuldade, não sou capaz de pagar nessa altura, mas a previsão é esta. Não sei dentro da vossa classe que hipótese existe de haver uma maior compreensão. Isto é que é gestão. O novo executivo, o que é que espera ou acha que deveria ser urgente a ser considerado neste executivo, sobretudo na área da educação? Bom, o que nós queremos pedir, na verdade, é a nulidade de todas as transferências que vêm acontecendo um pouco por todo o país de uma forma irregular e à semelhança daquilo que o Ministro da Educação tem feito, que acontece o mesmo com a Educação. Ministro da Saúde. Ministro da Saúde, e que seja um diálogo construtivo, não seja um monólogo, porque o que nós assistimos com o Executivo anterior, nós íamos para um circo de palhaçada.
não queremos que isso volte a acontecer. Queremos que, na verdade, ao sentarmos à mesma, possamos trazer soluções para o bem de todos nós. Que a tabela salarial única seja um dos pontos primordiais para a resolução e que a própria ministra possa responder o pedido que nós, como associação, submetemos o pedido de audiência. Se calhar era necessário nós termos submetido esta mesma carta, sim, ela devia ter aberto a casa, como ela mesma bem disse, que estava aberta ao diálogo. Então nós esperamos que, na verdade, seja um diálogo construtivo, um diálogo para o bem da educação e, consequentemente, para o bem da própria nação. E desta forma colocamos ponto final ao Moscast desta semana, em que estivemos a conversar com o presidente da Associação Médica de Moçambique, Henriques Viola, e o presidente da Associação Nacional dos Professores ANAPRO, Isaac Mariungula, e estivemos aqui a analisar a situação da saúde pública, concretamente não só da saúde pública, mas também da educação, e também a perspectivar o futuro numa altura em que acaba de tomar posse o novo executivo. Despeço-me com promessas de um próximo encontro numa próxima oportunidade. Acompanhe este podcast nas nossas plataformas digitais, nomeadamente Facebook e YouTube. Até lá.